Ética cristã e sexualidade. Texto: 1 Coríntios 7, 16. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem ao seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Introdução. Se por um lado a sexualidade tem sido desvirtuada na sociedade pós-moderna, por outro lado alguns cristãos insistem em tratar o assunto como tabu. Embora o tema possa trazer desconforto para alguns, a sexualidade humana não pode ser subestimada. Por isso, estudaremos o conceito da sexualidade, o propósito do sexo segundo as Escrituras e o casamento como o parâmetro para o sexo. Estimado ouvinte, se entregue um pouco mais neste assunto, para poder ajudar o outrem, quando lhe fizerem algumas perguntas sobre sexualidade à luz da palavra de Deus sem tabu. É através de um estudo como esse que Deus poderá te usar para salvar casamentos, tirar alguém do laço da prática do sexo ilícito, livrar alguém da prática do adultério e da fornicação. Muitas vezes, a pessoa aceita Jesus como Salvador e possui muitas dúvidas sobre como deve ser a vida sexual de um cristão. Nem todos tiveram a oportunidade de nascer em um lar cristão, e adentra a porta da igreja com uma bagagem muito pesada no campo da sexualidade, necessitando de uma bússola que venha trazer uma orientação nesta área. Eis a oportunidade. Vamos lá. Quando Deus formou o primeiro casal, dotou de estrutura físico-emocional e instinto sexual que o capacitam para a reprodução e preservação da espécie humana. O propósito de Deus é que os filhos procedam do casamento e não de outra maneira. A quebra dessa lei resulta em frutos amargos para a família. Deus assim dotou o homem para propósitos específicos, puros e elevados. Portanto, a sexualidade é parte natural e integrante do ser humano. No casamento, a sexualidade exerce papel fundamental e indispensável para o bom relacionamento entre os cônjuges e, como já foi dito, para a perpetuação do gênero humano, circunscrita ao plano de Deus para o matrimônio. Vamos refletir um pouco neste estudo sobre esse importante assunto. Primeiro tópico: sexualidade. Conceitos e perspectivas bíblicas. Sexo e sexualidade possuem conceitos próprios, pois ambos constituem-se atos da criação divina. Primeiro ponto do primeiro tópico. Conceito de sexo e sexualidade.
A biologia define sexo como um conjunto de características orgânicas que diferenciam o macho da fêmea. O sexo de um organismo é definido pelos gametas que produzem. Gametas são células sexuais que permitem a reprodução dos seres vivos. O sexo masculino produz gametas conhecidos como espermatozoides e o sexo feminino produz gametas chamados óvulos. A expressão sexo ainda pode ser usada como referência aos órgãos sexuais ou à prática de atividades sexuais. Já o termo sexualidade representa o conjunto de comportamentos, ações e práticas dos seres humanos que estão relacionados com a busca da satisfação do apetite sexual, seja pela necessidade do prazer ou da procriação da espécie. Segundo ponto do primeiro tópico. O sexo foi criado por Deus. No ato da criação, Deus fez o homem e a mulher sexualmente diferentes. Macho e fêmea os criou, como menciona em Gênesis 1:27. Portanto, o sexo faz parte da constituição anatômica e fisiológica dos seres humanos. Homens e mulheres, por exemplo, possuem órgãos sexuais distintos que os diferenciam sexualmente. Sendo criação divina, o sexo não pode ser tratado como algo imoral ou indecente. As Escrituras ensinam que ao término da criação viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Veja, Gênesis 1:31. Desse modo, o sexo não deve ser visto como algo pecaminoso, sujo ou proibido. Tudo que Deus fez é bom. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. O sexo foi feito por Deus. Deus fez o homem, incluindo o sexo, e viu que tudo era bom. Como menciona em Gênesis 1:31. As mãos que fizeram os olhos, o cérebro, também fizeram os órgãos sexuais. Aquele que criou a mente, criou também o instinto sexual. No princípio, ao ser criado, o sexo era puro e sem pecado. Mas, com a transgressão de Adão no Éden, todas as faculdades do homem foram afetadas pelo pecado, inclusive o sexo. O que tem arruinado o sexo e o tornado repulsivo por muitos é o seu uso ilícito, antibíblico, antinatural, anticristão, antissocial e subhumano. Demônios podem atuar no ser humano na área do sexo. Oséias 4:12. 5:4. Terceiro ponto do primeiro tópico. A sexualidade é criação divina. Ao criar o homem e a mulher, Deus também criou a sexualidade. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra. Veja, Gênesis 1:28. O relacionamento sexual foi uma dádiva divina concedida ao primeiro casal, bem como às gerações futuras. Deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. Sempre fez parte da criação original de Deus a união sexual entre o homem e a sua mulher, formando assim, ambos uma só carne. O livro poético de Cantares exalta a sexualidade e o amor entre um marido e a sua esposa. Confira Cântico de Salomão 4:10, 12. Portanto, não é correto demonizar o desejo e a satisfação sexual. Assim como o sexo, a sexualidade também não é má nem pecaminosa. O pecado está na depravação sexual que contrária aos princípios estabelecidos nas Escrituras Sagradas. Sabemos que ao nascer, o ser humano foi dotado, por Deus, de instintos específicos sem os quais sua sobrevivência seria impossível. Quem ensinou o bebê a sugar o leite materno? É o instinto de sobrevivência. Porque as pessoas sentem medo? Instinto de preservação da vida. Porque são agressivas. Instinto de defesa de seu território, o que faz com que elas construam amizades. Instinto gregário, o homem vive em grupos. Neste conjunto está inserido o impulso sexual que caracteriza o instinto de preservação da espécie. O homem pecador deturpou este impulso, gerando as muitas aberrações que sabemos existir hoje, mas isso não invalida a intenção de Deus de perpetuar a espécie humana através da sexualidade sadia. Segundo tópico, o propósito do sexo segundo as Escrituras. Primeiro ponto do segundo tópico. Multiplicação da espécie humana. A finalidade primordial do ato sexual refere-se à procriação. Deus abençoou o primeiro casal e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Gênesis 1:28. Tal como o Criador ordenara a procriação dos animais. Confira em Gênesis 1:22, também ordenou a reprodução do gênero humano.
Neste ato, Deus concedeu ao ser humano os meios para se multiplicar, assegurando-lhe a dádiva da fertilidade. Depois da queda no Éden, como menciona em Gênesis 3, 11, 23, e a consequente corrupção geral. Confira. Gênesis 6, 12, 13, o Altíssimo enviou o dilúvio como juízo para eliminar o gênero humano. Veja em Gênesis 6 e 17, exceto Noé e sua família, Gênesis 7, 1. Passado o dilúvio, Noé recebeu a mesma ordem recebida por Adão. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra. Gênesis 9, 1. A terra, que outrora fora despovoada, agora deveria ser repovoada por Noé a fim de dar continuidade aos desígnios divinos. Gênesis 13, 15, cf. Rm 16 e 20. A procriação é o ato criador do Eterno através do homem. Ele dotou o homem de capacidade reprodutiva, instituiu o matrimônio e a família, visando a legitimação desse maravilhoso e sublime processo que a mente dos mortais jamais poderá explicar. Frutificai e multiplicai-vos, foi a ordem do Criador. Gênesis 1, 27, 28. Segundo ponto do segundo tópico. Satisfação e prazer conjugal. Por muito tempo ensinou-se que a procriação era o único propósito da relação sexual. O Concílio de Trento, 1545-1563, disciplinou a prática sexual com fins exclusivos de reprodução e proibiu o sexo aos domingos, nos dias santos e no jejum quaresmal. Não obstante, a Bíblia também se refere ao sexo como algo prazeroso e satisfatório entre um marido e a sua esposa. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Confira. Provérbios 5, 18, 19. E ainda, goza a vida com a mulher que amas. Confira. Eclesiastes 9, 9. Assim, na união conjugal, como também ensina o Novo Testamento, o homem e a sua mulher devem buscar a satisfação sexual. Veja. 1 Coríntios 7, 5. A satisfação amorosa do casal. Existem seitas ou religiões, até evangélicos, que proíbem o prazer do sexo, alegando que a finalidade deste é somente a procriação. Isso não tem base na Bíblia. Vários textos nos mostram que Deus reconhece o direito de o casal usufruir desse prazer. Em Provérbios 5, 18, 23, o sábio recomenda aos cônjuges que desfrutem do sexo, sem referir-se, neste caso, ao ato procriativo. Nesta passagem, porém, o homem é advertido quanto à mulher estranha, a adúltera, e é incentivado a valorizar a união conjugal honesta e santa, exaltando a monogamia, a fidelidade. Veja em Eclesiastes 9, 9. Cântico de Salomão 4, 1, 12. 7, 1, 9. No Antigo Testamento, a lua de mel durava 1 ano. Deuteronômio 24, 5. O ajustamento do casal. Em 1 Coríntios 7, 1, 7, vemos uma orientação bíblica muito importante do apóstolo Paulo no que diz respeito à intimidade conjugal. O apóstolo, nesta passagem, considera os seguintes princípios. Prevenção, 1 Coríntios 7, 2. Mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Com isso, evita-se o adultério e a prostituição. Mútuo dever, 1 Coríntios 7, 3. O marido pague à mulher a devida benevolência e, da mesma sorte, a mulher ao marido. É o dever do amor conjugal, no que tange ao atendimento das necessidades sexuais, a que tem direito cada cônjuge. Autoridade mútua, 1 Coríntios 7, 4. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem um marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não se trata aqui da autoridade por imposição, pela força, mas sim pelo amor conjugal. Diga-se também que o marido não pode abusar da esposa, praticando atos ilícitos, carnais, abusivos e subhumanos, ou vice-versa. Abstinência consentida, 1 Coríntios 7, 5, comentou o pastor Elinaldo Renovato. Isto é importante no relacionamento do casal. Os cônjuges podem abster-se, por algum tempo, da prática sexual, mediante o consentimento mútuo. Não pode haver imposição de um sobre o outro. Caso decidam separar-se no leito conjugal, devem fazê-lo sob as seguintes condições.
Que haja concordância entre ambos, e que haja sabedoria quanto ao tempo determinado para dedicarem-se à oração e à disciplinada vontade de ambos. Pastor Elinaldo Renovato, Revista Lições Bíblicas, terceiro trimestre de 2002, CPAD. Terceiro ponto do segundo tópico. O correto uso do corpo. No ato sexual ocorre a fusão de corpos. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Confira Mateus 19, 6. O sexo estabelece um vínculo tão forte entre os corpos que os torna uma só pessoa. Como os nossos corpos são membros de Cristo, 1 Coríntios 6 e 15, e templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 13 e 16, as Escrituras proíbem o uso do corpo para práticas sexuais ilícitas, como menciona em 1 Coríntios 6 e 16. São condenadas, dentre outras, as relações incestuosas, veja em Levítico 18, 6 ao 18, o coito com animal, Levítico 18 e 23, o adultério, Êxodo 20 e 14, e a homossexualidade, Romanos 1, 26, 27. O corpo não pode servir à promiscuidade, 1 Coríntios 6 e 13, mas deve glorificar a Deus, o nosso Pai, 1 Coríntios 6 e 20. Como disse o pastor Elinaldo Renovato, a cada dia que passa, o mundo está distanciando do propósito de Deus. A sexualidade desenfreada, a tão mencionada nas Escrituras concupiscência da carne, é a grande responsável pelos desvios de conduta que levam o homem e a mulher de hoje a pecarem. O sexo não deve ser concebido como algo imoral, feio e vulgar. Também não deve ser concebido como instrumento de prazeres egoísticos e de desventura infligida ao próximo. Deve, antes, ser compreendido à luz da Bíblia como algo criado por Deus no ser humano para sua satisfação pessoal e preservação da espécie, acompanhadas de vidas santas e virtuosas. Pastor Elinaldo Renovato, Revista Lições Bíblicas, terceiro trimestre de 2002, CPAD. Terceiro tópico: o casamento como limite ético para o sexo. O casamento é o legítimo limite ético dos impulsos sexuais que podem ser satisfeitos sem que se incorra em atos pecaminosos. Primeiro ponto do terceiro tópico: prevenção contra a fornicação. A fornicação está relacionada ao contato sexual entre pessoas solteiras, ou seja, não casadas. Para prevenir este pecado, o apóstolo Paulo orienta os cristãos a se casarem. Por causa da prostituição ou fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Confira 1 Coríntios 7, 2. Os ensinos de Paulo ratificam o propósito divino do casamento, ou seja, um homem para cada mulher. Gênesis 2, 24. Este princípio também foi defendido por Jesus. Deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Mateus 19, 5. Deste modo, a legitimidade cristã para a satisfação dos apetites sexuais entre um homem e uma mulher restringe-se ao casamento monogâmico heterossexual. Veja 1 Coríntios 7, 9. Toda prática sexual realizada fora destes moldes constitui-se em sexo ilícito. Significado de algumas palavras relacionadas à prática do sexo. Fornicação é a prática do sexo entre solteiros ou entre casado e solteiro. O fornicário não entra no céu, veja que diz a palavra de Deus. Apocalipse 21, 8, Gálatas 5, 19 e 1 Coríntios 6 e 18. Adultério é a relação sexual de casados com pessoas que não são seus cônjuges, confira Mateus 5, 27, Marcos 10, 9 e Romanos 13, 9. É grave e desastroso pecado, Provérbios 5, 1, 5. Prostituição em sentido geral, envolve todas as práticas sexuais pecaminosas. Em sentido estrito, é a intimidade sexual com prostitutas e a infidelidade conjugal. Deus a proíbe com veemência, veja Deuteronômio 23 e 17. É grave pecado, 1 Coríntios 6 e 16. É insanidade, loucura, estupidez e torpeza, Provérbios 7, 4, 10. 1 Coríntios 6 e 15, 18. Homossexualismo é a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. Contrariando a opinião de muitos, a Bíblia condena, pois é abominação ao Senhor. Veja Levítico 23, 18 e 22. Deuteronômio 23, 17, 18. Perversão sexual de Sodoma, sodomia. Gênesis 19, 5. Deus destruiu cidades por causa disso. Deuteronômio 23 e 17.
Não entram no reino de Deus os que praticam tais atos. 1 Coríntios 6, 9, 10. Masturbação é a estimulação manual dos órgãos sexuais que leva ao orgasmo. Há ensinadores que não consideram pecado de forma alguma. Outros dizem que é totalmente errado. Outros, ainda, dizem que, se não for por vício, mas por necessidade, torna-se moralmente justificável. De qualquer forma, é pecado, por contrariar o plano de Deus, pois o sexo não deve ser egoísta, mas partilhado com outra pessoa, no âmbito do casamento. A masturbação está sempre associada a fantasias sexuais. Segundo ponto do terceiro tópico. O casamento e o leito sem mácula. As Escrituras ensinam que o casamento é digno de honra, veja Hebreus 13, 4, e que a união conjugal deve ser respeitada por todos, Mateus 19, 6. O leito conjugal não pode ser maculado por ninguém. Quem o desonrar não escapará do juízo divino, diz a palavra de Deus, Hebreus 13, 4b. Aqui a desonra refere-se ao uso do corpo para práticas sexuais ilícitas com ênfase nos casos de relações extraconjugais, 1 Coríntios 6 e 10 quando diz, inclui também as relações conjugais resultantes de divórcios e de segundo casamentos antibíblicos, Mateus 19, 9. Embora, muitas vezes, os imorais escapem da reprovação humana, não poderão fugir da ira divina, assim diz a palavra em Naum 1, 3. A praxis da sociedade e a condescendência de muitas igrejas não invalidam a palavra de Deus. Conclusão: o sexo e a sexualidade são atos da criação divina e não podem ser tratados como algo pecaminoso e nem como mero elemento de procriação ou fonte de prazer. Cabe ao cristão cumprir o propósito estabelecido por Deus para a sexualidade. O desvirtuamento desse padrão implicará a punição aos que praticam a imoralidade. Portanto, vivamos para a glória de Deus. Amém. Gostou? Deixe seu link para fortalecer nosso canal. E se inscreva e não esqueça de tocar sino para receber notificações sobre nova mensagem.